Nesta edição, Carlos Alberto Guimarães Garcês, vice-presidente do CESP, é um dos diretores mais antigos dessa entidade. Em novembro de 2014, o CESP sediou reunião com movimentos sociais para debater a atuação do Brasil na 4ª edição do Fórum Mundial de Mídia Livre. Carreira para engenheiros. No último dia 5 de novembro foi aprovada a carreira de Estado para engenheiros. Tiveram uma importante vitória todos os profissionais da categoria nesse último dia 5. Quero parabenizar a todos os senadores que, entendendo a importância dessa questão, carreira de Estado para o engenheiro é para nós uma luta constante para que isso fosse aprovado. A Federação, nossos sindicatos de engenheiros, Federação Nacional dos Engenheiros, participou efetivamente dessas discussões. E hoje nós temos a certeza de que foi reconhecido o pleito e a justiça foi colocada para todos os profissionais da engenharia do Brasil. Esperamos agora, com essa aprovação no Senado, vai direto para a presidente Dilma, para que ela possa referendar, sancionar essa lei. Espero que ela entenda a justiça, a justeza do caso, que ela entenda a prioridade, que ela entenda a valorização do profissional e que assine. E assim, após a assinatura da presidente Dilma, nós faremos uma grande manifestação nacional, mostrando a importância e mostrando do nosso entendimento de que a carreira de Estado para o profissional ajuda não só ao profissional engenheiro, mas sim ao cidadão brasileiro. Estamos em mais uma entrevista do Jornal do Engenheiro, que é especial, pois nos remete aos 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Nesta edição, recebemos a ilustre visita aqui de Carlos Alberto Guimarães Garcês, vice-presidente do CESP e que é um dos diretores aqui mais antigos dessa entidade, que com certeza tem muitas histórias para nos contar. Garcês, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Para mim também é uma satisfação, né? E toda vez que a gente vai conversar sobre sindicatos de engenheiros, mais ainda. Porque pelo tempo que eu tenho de militância sindical, aqui hoje é a minha segunda casa. Aliás, é a minha primeira, porque eu passo mais tempo aqui do que na minha própria residência, né? Mas o sindicato realmente é uma estrutura da engenharia que nesses quase 35 anos de vivência aqui, a gente tem muita coisa para contar, né? E é uma situação, é muito agradável conviver com o sindicato. É um sindicato totalmente diferenciado, quer dizer, nós estamos sempre preocupados com as condições de trabalho do engenheiro, questões salariais, mas estamos preocupados com a engenharia do país. A engenharia, todo mundo sabe, ela é uma alavanca, a alavanca principal para o desenvolvimento econômico, industrial, questões ambientais, a engenharia ambiental também. A engenharia é tudo para o desenvolvimento de um país. E nós estamos aqui, como diz aí vários políticos da atualidade, nós estamos na casa da engenharia. Então é uma satisfação. E Garcês, pelo que eu soube, você tem aí uma atração tão forte pelo nosso sindicato que ainda se você escolhesse a sua primeira profissão, que seria a medicina, você não estaria livre de nós, porque estaria irmanado na CNTU. Mas me conta essa história do médico que virou engenheiro. Pois é, interessante, né? Os meus amigos lá na cidade de Taubaté, que é onde eu ainda tenho residência, todos, sem exceção, são médicos. Eu fiz científico de medicina, estudava biologia, fiz um cursinho, assim, na época era um cursinho rápido, para fazer vestibular para medicina. Mas apareceu uma senhora lá, muito minha amiga, que um dia chegou, olha, você não tem perfil para médico, eu fiz a sua inscrição no vestibular de engenharia. Eu namorava a filha dela, e eu peguei aquela inscrição e falei, mas agora eu tenho que fazer, se essa senhora me deu a inscrição, eu vou ter que fazer engenharia. E fui para engenharia, fui fazer o vestibular. Estudei algumas coisas que não tinha
para fazer. Quando eu fiz, logicamente, uma carreira ali naquele sentido, foi medicina, algumas matérias eu tive que me adaptar em 2 meses para o vestibular de engenharia. Passei muito bem. E sou engenheiro, né? Na realidade, eu acho que eu escolhi bem, porque estou feliz com a engenharia, me dei bem, os meus amigos até lastimos, de vez em quando tem festa lá, jantares com esses amigos. Você é ovelha desgarrada. Eu sou ovelha desgarrada, os caras conversando sobre operação, doença, e eu ali, precisa arrumar um engenheiro aqui do meio, né? Mas é interessante, foi uma mudança total que eu não esperava na minha vida, mas foi muito bom, porque a engenharia eu aprendi muito, 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 e estou aprendendo cada vez mais, até hoje. Aliás, aqui no sindicato é uma escola, da vida. É uma escola, tanto que a gente montou a nossa faculdade, né? Porque toda hora você tem novidades. Nós temos vários profissionais que militam aqui dentro de várias especialidades. Da segurança do trabalho, do transporte, do meio ambiente, não é? Então, saneamento, energias, eólica, tem engenheiro especialista de solar, de energia, enfim, tudo está aqui dentro do sindicato. E a gente se convive. E essa troca de papo, de conversa diária, você acaba aprendendo, assimilando, ganhando o conhecimento que essas pessoas têm. A gente reparte, compartilha isso também. E é muito bom o sindicato. O sindicato foi uma grande experiência de vida que eu tive. Garcês, como iniciou a sua militância no Sindicato dos Engenheiros? Foi muito interessante. Eu fazia parte lá, nós tínhamos fundado a Associação de Engenheiros e Arquitetos lá de Taubaté, e eu fui presidente por 2 gestões. E naquela época dura, 74, 75, 76, ainda no regime militar. Sindicatos muito vigiados, né? O sindicato aqui em São Paulo era o engenheiro Ciro, que era o presidente, já vinha há muito tempo, ele estava sobrevivendo todos aqueles problemas da ditadura militar, do regime autoritário. E ele já estava em idade, ele queria, logicamente, não queria continuar mais, mas tinha uma preocupação com quem ele passar o sindicato. E aí conversou com o Horácio Ortiz, que foi deputado federal, um engenheiro muito competente e tal. Horácio montou naquela época, junto com o Otaviano e mais outros remanescentes da época, os engenheiros lá, e criaram o movimento Renovação. E eu participei da criação desse movimento Renovação e participei da campanha do Horácio Ortiz para o Sindicato dos Engenheiros. E naquela época, o Horácio Ortiz teve 11 votos na nossa Associação de Engenheiros de Taubaté, que foi, no interior, a maior votação expressiva, 11 votos, né? E o Horácio Ortiz, quando assumiu aqui, nós viemos participar, ajudar. Logo em seguida, depois de 2 anos, saiu o Horácio da presidência e assumiu o Otaviano, que depois o Otaviano foi nosso presidente da Federação Nacional e tal. E o Otaviano, com uma visão, assim, até de estadista, eu falo para ele até hoje, ele quis levar o sindicato para o interior. Já existia um escritório em Campinas, do Sindicato dos Engenheiros, e no interior não tinha mais nada. Aí resolvemos, em discussões dentro do próprio sindicato, criar um em Santos, que eu participei da fundação, e Taubaté, São José. E de lá para cá, outras entidades, quer dizer, outras delegacias foram criadas, e hoje nós temos 25 no interior. Sendo que nesses últimos anos, na gestão do Murilo, nós conseguimos comprar praticamente 2/3 dessas sedes do interior, são sedes próprias da entidade. Como é que eram os ares do sindicato durante esse movimento de renovação? Como é que era fazer sindicalismo naquela época? Era complicado, era muito complicado. Por quê? Porque existia olhos estranhos em tudo, a gente era vigiado, tomávamos conta, né? A manifestação era proibida, então você tinha que, com muito cuidado, né, você fazer seu trabalho. A gente tinha, como o Sindicato dos Engenheiros era uma entidade, desde a sua origem, preocupada com o bem-estar do engenheiro, mas também com a engenharia em si, e o Sindicato dos Engenheiros nunca esteve ligado a um partido político, a uma central qualquer. O Sindicato dos Engenheiros, ele é um sindicato que, se qualquer partido precisar de um conselho técnico, de uma ajuda técnica, desde que seja para evoluir, para o desenvolvimento de uma cidade, de um estado e mesmo do país, a gente está ajudando.
Nessa época toda, nós ajudamos governos de estado com plano de trabalho, o Cresce Brasil, que depois transformou no PAC 1, PAC 2 do governo do PT, do Luiz Inácio Lula. Nós auxiliamos todos os outros governos, candidatos de vários partidos, com conselhos, orientações puramente técnicas, sem interferências partidárias. A engenharia, ela é a base do desenvolvimento e ela está aqui dentro da nossa cidade, com os profissionais de várias graduações e várias experiências. Esses profissionais, por exemplo, do transporte, fazem verdadeiros planos de trabalho na área do transporte e oferecem de graça para os candidatos. Saneamento. Aqui nós temos especialistas em saneamento, em segurança. Então, na mobilidade, que hoje se fala muito de mobilidade, questões ambientais, por exemplo. O que tem esse sindicato para ser assim? É uma estrutura organizada. O Murilo, por exemplo, atual presidente, ele tem uma visão realmente muito ampla. E como são representantes de várias áreas da engenharia, a gente tem possibilidade de, além do trabalho que a gente chama de ação sindical, de verificar as condições de trabalho do engenheiro, melhoria de salário, essas coisas todas, a gente tem, até vou dizer, com muita facilidade de desenvolver outro lado, que é o lado profissional da engenharia. Eu, por exemplo, sou engenheiro civil ligado para as questões ambientais. Então, é muito fácil para mim promover, coordenar o encontro ambiental que a gente faz há muito tempo. E o sindicato oferece espaço para você atuar? Todas as condições. Todas as condições. Por exemplo, se tiver que fazer um folheto, nós temos a nossa gráfica. Se precisar redigir um texto, nós temos a nossa imprensa. Se precisar de alguma coisa de ordem jurídica, temos o nosso departamento jurídico. Temos as pessoas ligadas à imprensa, que você faz parte também. A nossa equipe sindical, ela é muito organizada, não é? No próximo bloco, nós vamos falar sobre o Encontro Ambiental de São Paulo, porque com certeza é uma marca desses 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Garcês, a gente falou um pouquinho, mas bem superficialmente, do Encontro Ambiental de São Paulo. O que é esse encontro, como ele nasceu e por que ele é um exemplo do pioneirismo do CESP? Interessante. A cidade de Taubaté, no Vale do Paraíba, sempre teve uma participação em todo o movimento da engenharia, até antes de existir lá a nossa delegacia, o nosso escritório. Como associação de engenheiros, a gente sempre estava militando, discutindo as questões do país. Quando o sindicato foi para lá, isso melhorou muito, a gente teve mais condições de trabalhar alguns temas da região. E durante um bom tempo o sindicato teve grandes participações lá na área da indústria, na área ambiental, antes de se falar das questões politicamente, nas ações politicamente corretas, né? A gente já tinha alguma coisa na área ambiental lá. Aí quando o engenheiro Murilo assumiu o seu primeiro mandato aqui, nós fizemos uma reunião em Taubaté e reunimos lá a diretoria de Taubaté, a diretoria do sindicato, aqui a estadual, e fizemos uma proposta. Vamos fazer um grande evento no Vale do Paraíba que consiga mexer com toda a comunidade, de toda a cidade. E saiu essa ideia de fazer um encontro ambiental, coisas que não se tinha notícia ainda a nível de país. Era um evento pequenininho aqui. Tinha até outro nome, né? Tinha, Ecovale. Tá. Que era regional. Isso, fizemos lá no Hotel Mazzaropi, algumas jornadas. O evento cresceu de tal maneira que não cabia mais ninguém no Mazzaropi. A estrutura do Hotel Mazzaropi é grande, mas ficava gente lá fora. Então a gente, como o evento é sem fins lucrativos, e a gente ficava sentindo pena daquela quantidade de estudantes que ficava fora. Aí o Murilo fez a sugestão, conversamos de vir para São Paulo, onde a amplitude geográfica é maior
e as condições até de recepcionar, de organizar, são bem melhores do que no interior. Nós fizemos no novo hotel, Center Norte, depois fomos para o AMB, usamos todas aquelas instalações lá do AMB, muito ampla, e agora estamos voltando novamente para o Center Norte, no novo hotel Center Norte. São palestras técnicas, de profundidade, de conteúdo inovador muitas vezes. Fizemos grandes debates, grandes palestras, lançamos temas assim, em primeira mão lá, discutimos assuntos, por exemplo, de transgenia, de transgênicos, com a Monsanto, que é uma das maiores produtoras de semente nessa área dos transgênicos, e outros pesquisadores, grandes debates assim, de saudosa memória. Eu digo saudosa porque alguns desses palestrantes até já faleceram, né? Mas foram assim, grandes debates que a imprensa deu cobertura, então os estudantes puderam aproveitar aquele conteúdo. Então é uma satisfação assim, imensurável participar do evento desse. E o próximo Encontro Ambiental de São Paulo? Já tem data? Como é que vai ser? Perfeitamente, já está pronto. A estrutura todinha já está pronta. Nós vamos fazer, como eu disse para você, no novo Hotel Center Norte, nos dias 23 e 24 de abril do ano que vem, de 2015. Todo o projeto de estandes já está pronto, a empresa já está contratada, toda a parte da programação temática, os temas que vão ser abordados, praticamente já estão todos eles escolhidos, definidos. A água vai ser um ponto muito importante que a gente vai discutir. Nós vamos ver pelo lado dos cientistas, não das empresas que distribuem água, mas pelo lado do cientista, o que está acontecendo realmente, né? Nós vamos abordar também, né, nesse evento 2015, novas tecnologias de geofísica. A geofísica, a gente fala que é uma prima da geologia, né? Estão juntos a geologia e a geofísica. E a geofísica hoje existe pesquisas e inovações na área maravilhosas, que você pode descobrir passivos ambientais lá no subsolo e você pode reparar, assim, enfim, são tecnologias muito avançadas que nós vamos discutir esse ano. Resíduos da construção civil, por exemplo, como coletar isso, como tratar, como reaproveitar o que sobra da construção civil, nós vamos abordar. E outros temas aí que a gente prefere guardar um pouco como segredo, que a partir de janeiro nós vamos começar uma divulgação maciça desse evento. Nós temos um site que é o www.ecosp.org.br e desse site estão inseridas todas essas informações. Inclusive, lá tem um link onde as pessoas interessadas podem fazer as suas inscrições. Eu faço a minha, você faz a sua, é de graça. Só para você ter ideia, Fábio, nós já temos 150 inscrições de pessoas que fizeram, nós ainda não... Sem divulgar maciçamente. Mas o pessoal tem feito as inscrições e a gente tem agradecido. É o público cativo do evento. Público cativo que cobra, que vai participar, que quer, né? Então eu acho isso muito importante. Eu acho que isso aí, hoje é o maior evento que o sindicato faz nesses anos todos, pela pujança, pela participação acadêmica dos estudantes, pelo entusiasmo que a gente nota lá, não é? Então é muito interessante, eu acho que é um evento assim, que dá uma satisfação pessoal por coordenar tudo aquilo muito grande. Instantes finais da nossa entrevista, Garcês, queria que você nos mandasse aí para o telespectador e para os engenheiros uma mensagem aí para o sindicato, por conta desses 80 anos aí, porque uma instituição chegar sólida, chegar com essa representatividade, chegar com essa pujança após 80 anos, é porque aí tem feito um bom trabalho, né? Mas não tenha dúvida. O sindicato, nesse período que eu milito aqui, que eu estou dentro da entidade, a gente já fez tanta coisa em prol da população, da comunidade, aqui em São Paulo, Taubaté, e tudo quanto é, São José dos Campos. Não é? Então, nós, como sindicato, a gente é tanta coisa. Esse encontro ambiental, só de você reunir aquela garotada que está fazendo engenharia hoje, para sentir, para ver, para participar, para compartilhar dessas novas tecnologias ambientais, isso
Você só vai colher o fruto disso daqui a alguns anos, quando esse pessoal estiver na ativa na engenharia. Então, a mensagem é o seguinte para o nosso telespectador: a engenharia, ela é o dínamo, é a alavanca do desenvolvimento do país. E nós queremos participar disso e não abrimos mão para ninguém. Caracês, obrigado pela presença. Foi uma grande satisfação, e toda vez que for falar do sindicato, eu acho que você tem que reservar aí umas 3, 4, 5 horas, porque a gente vai lembrando de outras coisas aqui que vão surgindo, e eu acho que vale a pena. As histórias são contáveis. Obrigado, viu? Muito obrigado. E esta foi mais uma entrevista da série especial a respeito dos 80 anos do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. O nosso objetivo aqui é ouvir histórias de quem ajudou a construir essa história. E você pode acompanhar mais entrevistas no nosso site. Esta edição televisiva não termina aqui. Um forte abraço e até breve! Em novembro de 2014, o CESP sediou reunião com movimentos sociais para debater a atuação do Brasil na 4ª edição do Fórum Mundial de Mídia Livre, que ocorrerá em março de 2015, na Tunísia. O fórum ele foi realizado várias vezes no Brasil, né? Nasceu aqui, tem um grande envolvimento das organizações brasileiras, mas agora ele está acontecendo lá no mundo árabe, né? No Maghreb Mashrek, vai acontecer pela 2ª vez na Tunísia. Então ele tem toda uma agenda muito pautada pelas transformações do mundo árabe. Mas não só, isso cabe ao Brasil levar qual é a sua agenda nas lutas globais, qual é a sua ação na solidariedade internacional e o seu papel mesmo em ajudar esse processo, porque as organizações brasileiras ajudam o processo, esteja ele onde estiver. E uma discussão importante que nós estamos fazendo aqui, que é muito importante para o Brasil, não só para o movimento de comunicação, mas para as outras organizações, é a luta que precisa ser travada para democratizar a comunicação aqui no Brasil e para se propor outra forma de organização da comunicação no mundo todo. O Fórum de Mídia Livre, ele, quando surgiu em 2008, ele teve um papel importantíssimo, até para ajudar na rearticulação de um campo de comunicadores sociais, de mídia-livristas, de vários coletivos de comunicação que estavam surgindo naquele momento e que não tinham espaço de articulação, né? Mesmo muitas entidades do movimento social acabaram encontrando ali no Fórum de Mídia Livre um espaço para discutir temas importantes da luta pela democratização da comunicação no Brasil. E depois surgiu a ideia de se pautar isso internacionalmente, porque os problemas que nós temos no Brasil com relação ao monopólio da mídia, ao discurso único que a mídia impõe à sociedade a partir de um viés distorcido dos interesses dos donos dos meios de comunicação, não é uma realidade só brasileira, é uma realidade internacional. O Fórum Mundial de Mídia Livre nasceu em 2009, quando gestores das mídias alternativas e desenvolvedores de tecnologia livres se reuniram para empreender ações midiáticas coletivas, como um modo de resistência à cobertura das mídias tradicionais de mercado. Em paralelo a esse processo das edições dos Fóruns de Mídia Livre, nós estamos construindo um documento internacional, a chamada Carta Mundial da Mídia Livre, que estabelece princípios e estratégias comuns de atuação para os movimentos, ativistas, blogueiros, jornalistas, comunicadores em geral, que lutam por uma mídia mais democrática nos seus países, trabalharem conjuntamente. Nós percebemos ao longo desse processo que havia muitos desafios em comum, muitos obstáculos em comum. E numa sociedade globalizada como a que a gente tem hoje, não basta só a gente enfrentar o grande poder dos meios de comunicação dentro de cada país. Essa luta também precisa ser feita no âmbito internacional. A reunião no CESP contou com ativistas oriundos dos mais diversos grupos que atuam em prol da democratização da mídia. A democratização, ela tem, no fundo, esse objetivo de democratizar não só a posse, mas democratizar também as produções de conteúdos, democratizar os pensamentos que existem de fato no Brasil, democratizar as culturas, parar de dar maior ou menor valia
para essa ou aquela forma de manifestação cultural. A reunião foi muito produtiva, acho que é urgente a gente começar a debater no Brasil a importância dos meios livres, né? Sobretudo para os movimentos sociais e para as transformações que a gente quer alcançar. Então, acho que o debate é urgente, a gente conseguiu avançar bastante hoje. Tanto o Fórum Social Mundial quanto o Fórum Mundial de Mídia Livre são espaços de articulação do movimento social que troca experiência, que faz debate e constrói propostas na unidade. Então, é super importante esse espaço aqui para ver se a gente atinge mais gente, vai mais fortalecido para o Fórum Social Mundial na Tunísia, que eu acho que está todo mundo percebendo o quanto a comunicação é estratégica na luta por um mundo mais justo e melhor. Para saber mais a respeito do Fórum Mundial de Mídia Livre, acesse o portal do CESP na internet.